Vamos falar de Vasco, a bola rola domingo às 6 da noite no Maracanã. Vasco, na verdade, Fluminense comandante da partida, inclusive teve estresse sobre a venda dos ingressos, mas as duas diretorias já chegaram ao denominador comum, com o Fluminense disponibilizando carga extra, mais 10 mil ingressos de carga extra para o jogo, que promete ser de casa cheia. Vamos falar também sobre o futebol feminino, vamos falar sobre os goleiros. Um deu tchau, outro falou sobre como foi a sua ansiedade antes de estrear para a camisa vascaína e o alívio da estreia com vitória. Vamos falar de tudo isso após a vinheta. Salve galera do Vascão! Mande um vídeo para o Vasco Velocidade para apoio no nosso Vasco. O Vasco Connection. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui todos os 3 vezes. Bom, a bola rola domingo e no Maracanã, eu ia falar isso hoje lá, no Maracanã, Fluminense e Vasco, jogo que promete muito de rivalidade, principalmente nos últimos tempos. O Vasco Fluminense tem 1000 histórias, nos anos 80 era horrível para o Vasco enfrentar o Fluminense, com o melhor time que o Vasco tivesse, não vencia o Fluminense, e isso virou nos anos 90 e continua hoje. O Vasco tem o maior número de vitórias no confronto, contra o Botafogo ainda mais. O Botafogo não chega nem a metade do número de vitórias do Vasco. O Vasco só não tem o maior número de vitórias sobre o Flamengo entre os clássicos. Mas, e aqui apimenta mais esse clássico, a venda dos ingressos. O Vasco, o Fluminense só tinha posto disponível 50 mil ingressos. O Vasco praticamente já havia esgotado a sua parte, a ponto de youtubers ligados ao Fluminense praticamente explorar para os seus torcedores comprar os seus ingressos, com medo da torcida do Vasco pegar a deles também, já que a torcida do Vasco é gigantesca demais. Bom, e havia muita reclamação por parte do Vasco, já que poucos ingressos e muitos torcedores pedindo a diretoria de se posicionar, pensando que o Vasco podia colocar mais ingressos, mas é tudo com o Fluminense, que é o mandante do jogo, e houve um estresse entre as duas diretorias e chegaram a um denominador comum. O Fluminense botou mais de 33 mil ingressos à venda. Os torcedores do Vasco poderão comprar pelo site futebolcard.com, só na internet. Já o Fluminense terá postos de venda, físicos, que poderão ser comercializados amanhã, serão comercializados amanhã de 8 da manhã às 8 da noite. Agora do Vasco só pelo Futebol Card. E os preços variam de 20 a 450. No setor leste e no Maracanã Mais, que é o Maracanã Mais já misturado entre as duas torcidas, a inteira está 450 e a meia entrada é R$ 257,50. Já o setor leste, que também é destinado à torcida do Vasco, os sócios poderão comprar pelo código da Futebol Card a R$ 35,00, a meia entrada a R$ 35,00, inteira a R$ 70,00, mas vai ser um jogão de casa cheia lá no Maracanã. Estaremos lá
toda a galera da Rádio Mix. Eu acredito que o Eduardo Ferrari vai estar lá narrando e toda a galera lá fazendo o Vasco Fluminense, um primeiro grande teste do Vasco em 2023, já que é um clássico cheio de rivalidade. Bom, e para esse jogo, o Vasco não poderá contar com o Figueiredo e o Robson, que nos exames detectaram lesão. O departamento médico não falou ainda sobre o grau da gravidade dessas lesões, nem deu prazo de recuperação. Eles não trabalham com prazo, dia após dia, avaliando os atletas, mas dificilmente tanto o Robson quanto o Figueiredo estarão disponíveis para o clássico de quinta-feira contra o Botafogo, também no Maracanã. Então, é 2 faltos certos em 2 clássicos consecutivos. Para o lugar do Robson, muito provavelmente o Miranda será mantido. Já o Figueiredo, nos últimos jogos, o Eric Marcos vem jogando, mas o Edinaldo e o Arellano inclusive foi contratado para ser esse cara, o titular, entre os pontas, poderá ser escalado. Mas vamos ver aqui com o Maurício Barberi, que amanhã terá uma entrevista coletiva com ele. Pelo jeito não estaremos lá, mas ele deve falar ou dar uma pista de quem será o substituto do Figueiredo contra o Fluminense. Quem vocês acham que deve ser o titular no lugar do Figueiredo? Podem opinar. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, além desses faltos, tem mais notícias do Vasco, como por exemplo no futebol feminino. Ontem a gente falou futebol feminino, tem vídeos anteriores que falávamos na falta de notícia do futebol feminino. Ontem o Vasco anunciou a demissão de praticamente toda a comissão técnica do técnico Antônio, da auxiliar Pretinha, da preparação física e tudo. Hoje o Vasco anunciou a contratação da técnica Jaqueline Correia, ela que tem passagem pelo Flamengo, e vai vir uma nova comissão técnica. Bom, foi um ano de 2022, foi um ano triste, de dar vergonha no futebol feminino, um descaso da diretoria, ainda com a administração da associação, com as garotas. Chegou ao ponto das garotas estarem passando fome, literalmente dito, já que a diretoria ficou mais de 4 meses devendo salário, a Ambev dava dinheiro para investir no futebol feminino, mas de acordo com a diretoria, os cálculos foram errados, o dinheiro acabou rápido. E depois veio a parceria com a Carol, que ela investiu no futebol feminino, inclusive ainda ela fala do Vasco, bota a camisa do Gigante da Colina, mas não foi o suficiente para fazer um time competitivo. O Vasco terminou em último lugar no A2 no Campeonato Brasileiro, com isso A2 equivalente à Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, caiu para o A3. Estava tendo um impasse entre a SAF e a empresa da Carol, de um valor investido no futebol feminino. Agora, com a nova comissão técnica, a SAF e a empresa da Carol devem chegar a um denominador comum e fazer um time competitivo, que o objetivo desse ano é subir para a A2, que é como se fosse a Série B, para entenderem, comparando com o futebol masculino, a Série B, e em 2025 subir para a elite do futebol brasileiro. Hoje, mais tarde, teve Corinthians Internacional na Globo,
mas o Vasco não faz parte do elite no futebol feminino. Esperamos que em breve esteja. Eu particularmente acho que foi uma falta de respeito com a Pretinha. A Pretinha tem história no Vasco, é a versão do Roberto Dinamite do futebol feminino. Eu quis dizer, da maior artilheira, a jogadora que mais fez gol com a camisa do Vasco. Eu acho que ela deveria ter feito parte permanente da comissão técnica. Podia dispensar o treinador, mas a Pretinha tinha que ficar. Eu não sei se a sabe da história da Pretinha com o Vasco, mas dispensar a Pretinha também. Bom, vamos ver como que vai ser esse time do Vasco. Esperamos que o objetivo de subir para a A2 seja alcançado. E deverá ser a obsessão de todos envolvendo o futebol feminino do Vasco. Aliás, a SAF, quando comprou o 70% do futebol do Vasco, foi englobado não só a base como o futebol masculino, como o futebol feminino também. Então, eles têm a obrigação de montar time forte no futebol feminino também. Bom, além disso, vamos falar dos goleiros do Vasco. O Alessandro foi emprestado para o Avaí, né, de Santa Catarina, né, até o final do ano, com opção de compra. Se ele for bem lá, né, e eles tiverem interesse de permanecer com o arqueiro, vai ter um valor do passe fixado para que o Avaí compre o Alessandro. Boa sorte ao Alessandro. Vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, e depois de falar de Série B, ele tem experiência, viveu isso ano passado com o Vasco. Mas não deverá ser o único goleiro a sair, né, já que o Vasco tem 2 goleiros agora que vão brigar pela titularidade, que é o Ivan e o Léo Jachim. O Thiago Rodrigues, por exemplo, o seu irmão, o Benjamin Rodrigues, ainda procura clube para o irmão. Deverá ser em breve ser o outro a sair, ser Januário. E não me surpreenderia se o House também fosse emprestado. Um dos dois deverão ser emprestados, já que hoje, atualmente, diria que o House e o Thiago brigam pela vaga de terceiro goleiro. Bom, o House na pole position, pode dizer, já que quando o Vasco estava lá nos Estados Unidos, o House era o titular do Bom Vascaíno. Bom, e pelo jeito a novela Manual Compasso não para trás. Hoje é o último dia de janela, né, desse primeiro semestre. E não foi confirmada ainda a contratação do arqueiro aí, do zagueiro. Mas 2 meses de disputa, até agora não houve notícia. Está aquela burocracia ainda, mas será que vai dar tempo de escrever? Bom, até mais uma dia do Vasco. Olha que teve, hoje foi o Vasco sempre cheio de notícia. Amanhã tem a entrevista coletiva do Maurício Barberi. Vamos repercutir aqui no Vasco Velocidade sobre a entrevista do técnico vascaíno, sua expectativa do seu primeiro clássico no comando do Vasco. Até mais.